Movido pelo ódio e pela sede de vingança, Ernesto coloca em prática seu plano mais perigoso e chama comparsas para dar fim a Celso, acreditando que ninguém será capaz de impedir. Sem desconfiar da armadilha, Celso segue para um encontro que pode ser fatal. Sandra começa a ligar os pontos e se mete no meio de um conflito explosivo entre os dois homens. Quando vem o primeiro disparo, segredos vêm à tona e nada mais será como antes. Será que Celso conseguirá escapar com vida? Como Candinho vai reagir quando a verdade, escondida por tanto tempo, vier à tona? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Ernesto, Sandra e Celso. Ernesto caminha de um lado para o outro em uma rua mal iluminada, o bigode tenso denunciando a fúria que ferve por dentro. Cada passo ecoa como um lembrete das discussões recentes com Sandra. As palavras dela ainda martelam em sua cabeça, misturadas à imagem de Celso, o irmão banana, sempre presente demais, sempre próximo demais, sempre se colocando entre ele e Sandra. A sensação é de traição, de humilhação, de perda de controle. Ele para por um instante, fecha os olhos e respira fundo, mas o gesto não traz alívio. Sua mente se enche dos pensamentos mais traiçoeiros possíveis. É nesse estado que Ernesto chega ao local combinado, um trecho afastado, cercado por árvores e sombras convenientes. Cara de gato e pé de cabra já o aguardam. Os dois se entreolham ao vê-lo se aproximar com passos duros, percebendo imediatamente que o chefe não está ali para a conversa fiada. Ernesto não perde tempo. Ele, para diante dos dois, cruza os braços e dispara, a voz carregada de desprezo e ameaça. Escutem bem, seus imprestáveis. Essa será a última vez que eu vou solicitar os serviços de vocês. E eu espero, sinceramente, não me arrepender de estar dando mais uma chance. Cara de gato força um sorriso confiante, mas o olhar trai uma ponta de desconfiança. Ele percebe que Ernesto está diferente, mais instável. Ainda assim, responde com falsa segurança. Fica tranquilo, Ernesto. Dessa vez não vai ter errinho, não. A gente aprendeu com o passado. Vamos ficar atentos a cada detalhe. Ernesto inclina levemente a cabeça, observando o capanga como quem avalia uma mercadoria defeituosa. O sarcasmo surge em seu tom. Aprenderam? Engraçado você dizer isso, porque o último serviço que eu contratei era simples. Ridiculamente simples. Ele dá um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Vocês só precisavam sequestrar uma criança específica. Uma. E ainda assim, conseguiram errar a criança. Isso não é falta de atenção, é falta de inteligência. Pé de cabra se mexe, claramente incomodado, mas tenta manter a pose. Ele cruza os braços e responde, num tom defensivo, quase dissimulado. Ora, patrão, visto de fora, podia até parecer simples, mas o senhor tem que levar em conta a nossa experiência. Nós nunca tínhamos feito isso antes. Cara de gato entra na conversa, tentando suavizar a tensão. Mas esse serviço agora é diferente. Para esse, a gente está mais preparado do que nunca. Ernesto solta uma risada curta, sem humor algum. Ah, isso eu não duvido. Pé de cabra aproveita a brecha e completa, com um meio sorriso frio que revela sua verdadeira natureza. Acabar com a vida de gente grande sempre foi o nosso serviço favorito. A frase paira no ar por alguns segundos. Ernesto fecha a expressão imediatamente. O olhar se torna duro, cortante. Ele ergue a mão, interrompendo qualquer tentativa de clima descontraído. Não me interessa qual é o serviço favorito de vocês. O que me interessa é resultado, perfeição, porque dessa vez, se vocês falharem, não vai ter segunda chance. Para ninguém. O tom é tão firme que até cara de gato engole em seco. Os dois capangas trocam um olhar rápido e assentem quase ao mesmo tempo. Pode deixar com a gente, chefia. Dizem em uníssono.
Ernesto os observa por mais alguns segundos, como se ainda estivesse decidindo se pode ou não confiar. Então, lentamente, um sorriso torto e maldoso se desenha em seu rosto. Um sorriso de quem já atravessou um limite sem volta. Ótimo! Ele se vira de lado, encarando a escuridão à frente, como se já enxergasse o desfecho de tudo. Porque se aquele banana pensa que vai sair impune depois de tudo o que causou, está muito enganado. Ernesto ajusta o paletó, respirando fundo, saboreando cada palavra. Chegou a hora de acabar com mais essa pedra no meu sapato, de uma vez por todas. Os capangas permanecem em silêncio. O plano está lançado. E naquele instante, o ódio de Ernesto deixa de ser apenas pensamento. Ele acaba de se transformar em sentença. Olga segue apressada pela estrada que leva à casa da baronesa, preocupada apenas em cumprir mais uma de suas tarefas rotineiras. No entanto, ela diminui o passo ao notar, à distância, 3 figuras paradas em meio às árvores. Ao forçar o olhar, reconhece imediatamente o bigode inconfundível de Ernesto ao lado de 2 homens de aparência suspeita. A serviçal franze a testa, tomada por um pressentimento ruim. Por instinto, Olga se esconde atrás de um tronco mais grosso e observa com atenção. O modo como Ernesto gesticula, o tom baixo da conversa e a postura tensa dos capangas acendem um alerta imediato em sua mente. Aquilo não é um encontro casual. Ela pensa, inquieta, tentando entender o que vê. O que será que aqueles 3 estão conversando? Não parece coisa boa, nada boa. O coração de Olga começa a bater mais rápido. Mesmo sem ouvir claramente, algo naquela cena a incomoda profundamente. Tomada pela curiosidade e pelo medo, ela decide se aproximar ainda mais, caminhando com cuidado, desviando de galhos secos, se escondendo entre arbustos e árvores, prendendo a respiração a cada passo. Quando finalmente chega perto o suficiente para tentar escutar, percebe que a conversa já está se encerrando. Ernesto ajusta o paletó, lança um último olhar duro para os capangas e diz, em tom firme e calculado: certo, por enquanto só preciso que vocês fiquem prontos. Eu vou preparar o resto das coisas que vamos precisar. No entardecer, voltamos a nos encontrar aqui para dar continuidade ao serviço. Os 2 homens concordam com a cabeça e se afastam em direções opostas. Ernesto segue pelo caminho contrário, sem notar que foi observado. Olga permanece imóvel por alguns segundos, sentindo um frio subir pela espinha. A palavra serviço ecoa em sua mente como um aviso sombrio. Quando finalmente se permite sair do esconderijo, leva a mão ao peito, tentando organizar os pensamentos. Minha nossa, isso é coisa séria, muito séria. O que será que o seu Ernesto está aprontando dessa vez? Ela engole em seco, tomada por um medo que não sabe explicar, mas sente com clareza que Sandra precisa saber daquilo imediatamente. Sem perder mais tempo, Olga corre em direção à casa da baronesa. Ao chegar, está ofegante, com o rosto pálido e o olhar aflito. Sandra percebe na mesma hora que algo está errado e a encara com estranheza e desconfiança. Mas o que é isso, Olga? Para que essa correria toda? Parece que viu um fantasma. A serviçal tenta recuperar o fôlego antes de responder, claramente nervosa. Me perdoe, senhora. Eu sei que cheguei assim, sem avisar, mas eu vi uma coisa. Aliás, não foi qualquer coisa. Tenho certeza de que isso vai interessar muito a senhora. Sandra estreita os olhos, intrigada. O tom de Olga não deixa espaço para brincadeiras. Então fale logo, mulher. Não me faça perder a paciência. Olga respira fundo e começa a relatar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vi o seu Ernesto. Vi ele conversando com aqueles 2 capangas, o cara de gato e o pé de cabra. Eles estavam escondidos, falando baixo, como quem trama coisa errada. Sandra cruza os braços, desconfiada, mas atenta. E você ouviu o que eles estavam dizendo? Não tudo, senhora. Eu tentei me aproximar mais, mas quando cheguei perto, a conversa já estava acabando.
Só conseguia ouvir o seu marido dizendo que eles iam se encontrar de novo mais tarde para continuar um tal de serviço. A expressão de Sandra muda imediatamente. O ar de ironia desaparece e dá lugar a uma preocupação visível. Serviço? Mas eu não pedi para Ernesto fazer serviço nenhum, ainda mais depois daquele fracasso vergonhoso do sequestro do Caipira Júnior. Ela começa a andar de um lado para o outro, pensativa. Cada peça começa a se encaixar em sua mente. De repente, ela para bruscamente, os olhos se arregalam e a conclusão surge como um choque. Celso? É isso. O Ernesto está planejando alguma coisa contra o meu irmão. Olga arregala os olhos, assustada com a possibilidade. Contra o Dr. Celso? Mas a senhora acha mesmo que o seu Ernesto seria capaz disso? De ir tão longe? Sandra solta uma risada amarga, carregada de tristeza e lucidez. Esse é justamente o problema, Olga. Ele é capaz de tudo quando se sente ameaçado. Ela respira fundo antes de continuar. O Ernesto acha que o Celso está me afastando dele. E na cabeça distorcida dele, acabar com o meu irmão é uma forma de me manter ao seu lado. Olga leva a mão à boca, chocada. Meu Deus, isso é loucura. E o que a gente vai fazer agora, senhora? A gente precisa impedir isso. Sandra encara Olga com firmeza. Algo muda em seu olhar. Pela primeira vez em muito tempo, não há dissimulação nem frieza, apenas medo e decisão. Nós vamos impedir, sim. Nem que para isso eu tenha que enfrentar o Ernesto de frente. A tensão toma conta do ambiente. O perigo está lançado e Sandra acaba de perceber que o plano do marido pode custar muito mais do que ela jamais imaginou. O clima dentro da casa da baronesa muda drasticamente. A revelação de Olga ainda paira no ar, quando Sandra deixa de andar de um lado para o outro e passa a encarar a serviçal com um olhar firme, calculista, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. A preocupação dá lugar a uma decisão fria. Sandra se aproxima de Olga, segura seus braços com força e fala em tom baixo, quase um sussurro carregado de urgência. Você vai voltar lá, agora. Vai retornar ao local onde eles combinaram tudo e vai descobrir exatamente como esse serviço vai acontecer. Quero saber onde, quando e de que forma. Cada detalhe. Olga engole em seco. O medo é evidente, mas a lealdade fala mais alto. E se eles me virem, senhora? Aqueles homens não parecem nada confiáveis. Sandra estreita os olhos, séria. Eu sei que é perigoso, mas se o Ernesto realmente estiver planejando matar o meu irmão, nós não temos escolha. Volte o mais rápido que puder. Não confie em ninguém. Sem discutir, Olga apenas assente e sai quase correndo, o coração acelerado. O céu começa a clarear quando ela se aproxima novamente do local combinado. O amanhecer traz uma falsa sensação de tranquilidade, contrastando com o que está prestes a ouvir. Escondida atrás de um conjunto de árvores, Olga observa Ernesto chegar primeiro. Ele olha o relógio com impaciência, batendo o pé no chão. Pouco depois, Cara de Gato e Pé de Cabra aparecem, conversando em tom descontraído demais para quem está prestes a cometer um crime. Assim que os vê, Ernesto não perde tempo e dispara. Ácido. Demoraram. Ou estão começando a levar esse serviço a sério agora? Cara de Gato abre um sorriso dissimulado, tentando parecer confiante. Calma, chefia. A pressa é inimiga da perfeição. Ernesto cruza os braços, desconfiado. Espero que hoje vocês provem que são mais do que dois incompetentes armados. Está tudo pronto? Já estão com as armas em mãos? Porque o histórico de vocês me obriga a duvidar da inteligência de vocês a cada passo que damos. Pé de Cabra revira os olhos com ironia contida, mas logo mostra a arma escondida sob o casaco. Tudo certo. Limpa, carregada e pronta para uso. Cara de Gato também exibe a sua, sorrindo. Quem sabe hoje a gente não limpa de vez esse histórico, hein? Ernesto observa as armas com atenção e então solta um meio sorriso frio. Espero que sim, porque o peixe já mordeu a isca ou está prestes a morder.
Os capangas se entreolham, curiosos. Peixe? Questiona Pé de Cabra. Que isca é essa? Ernesto ajeita o paletó e fala com satisfação cruel. Uma carta, muito bem escrita, por sinal. Cara de Gato arqueia a sobrancelha, interessado. E o que o senhor escreveu para convencer o doutorzinho a aparecer? Ernesto ri, baixo e venenoso. Escrevi como alguém que sabe de todos os podres dele. Alguém que o conhece melhor do que ele imagina. Fiz ele acreditar que está sendo chantageado. Pé de Cabra balança a cabeça, impressionado. Então ele vai cair fácil. Gente com passado sujo sempre cai. Exatamente, responde Ernesto. O Celso não vai resistir. Vai querer saber quem ousou ameaçá-lo. E vai até o local indicado achando que está no controle, quando na verdade já estará condenado. Olga sente o estômago revirar ao ouvir aquilo. A confirmação é pior do que ela imaginava. Ernesto pega a chave do carro, decidido. Chega de conversa. Vamos até o local combinado e esperar o nosso alvo chegar. Os três começam a se afastar. Olga permanece escondida por alguns segundos, completamente paralisada. Quando finalmente consegue se mover, corre como nunca havia corrido antes. Pouco tempo depois, ela invade a casa da baronesa, ofegante, quase sem ar, os olhos arregalados de pavor. Sandra, Sandra, é pior do que a gente pensava. Sandra se levanta num salto. Fala logo, Olga. O Ernesto escreveu uma carta para atrair o Dr. Celso para um lugar isolado. Ele quer dar fim no seu irmão, senhora. Sandra empalidece, levando a mão à boca. O choque é imediato. Essa carta, claro, por isso ele estava tão confiante. Ela começa a andar de um lado para o outro, a mente funcionando rápido. Talvez ainda dê tempo. Se conseguirmos interceptar essa carta antes que o Celso leia, Olga se aproxima, aflita. Ou avisar ele, senhora, antes que seja tarde demais. Sandra para de repente, encara Olga com os olhos marejados, mas cheios de determinação. Nós vamos fazer as duas coisas. Eu não vou permitir que o Ernesto destrua a minha família. A tensão cresce. O plano de Ernesto avança silenciosamente, enquanto Sandra começa a correr contra o tempo para salvar o irmão. O dia ainda mal clareou quando Sandra e Olga surgem correndo pela rua de paralelepípedos, ofegantes, tomadas por um desespero que não conseguem mais disfarçar. O medo pulsa nos olhos das duas enquanto param diante da casa onde Celso está hospedado. Sem pensar duas vezes, Sandra começa a bater na porta com força, enquanto Olga grita, quase sem voz, tomada pelo pânico. Celso, pelo amor de Deus, não leia essa carta. Abra essa porta agora. As batidas se tornam mais frenéticas, misturadas a gritos e súplicas que ecoam pelo silêncio da manhã. Alguns segundos se passam, longos demais para quem sente que a vida de alguém está por um fio. Sandra troca um olhar desesperado com Olga, já imaginando o pior. Quando finalmente a porta se abre, o alívio que elas esperavam não vem. Quem surge ali não é Celso. Candinho aparece com o chapéu torto, expressão confusa e os olhos ainda sonolentos. Logo atrás dele, Estela observa a cena com estranhamento e cautela, sentindo que algo muito errado está acontecendo. Uai, karma, gente! Que aflição toda essa logo cedo? Pergunta Candinho, tentando entender o desespero estampado no rosto das duas mulheres. Sandra respira fundo, tenta se recompor, mas a urgência fala mais alto. O sotaque, antes cuidadosamente controlado, vacila sob a pressão. O Celso, ele está aí? Precisamos falar com ele agora. É urgente. Muito urgente. Estela franze o senho, desconfiada. O tom aflito da baronesa não combina com a frieza que ela sempre demonstrou. Algo não fecha. Ele estava aqui até agora há pouco, explica Estela, com cautela. Estava conversando com a gente normalmente, mas de repente encontrou uma carta em cima da mesa. Quando terminou de ler, ficou pálido, guardou o papel no bolso por alguns segundos e saiu correndo, sem dizer uma palavra.
Ao ouvir aquilo, Olga leva as mãos à boca, os olhos marejados, o corpo inteiro estremecendo. Não, não, isso não, murmura, quase sem forças. Chegamos tarde demais. Sandra fecha os olhos por um instante, como se tentasse conter um colapso iminente, mas rapidamente se recompõe, adotando um tom dissimulado, embora a tensão seja visível. Ele levou a carta com ele? Pergunta, forçando a calma. Por favor, me digam que ele deixou aqui. Candinho coça a cabeça, cada vez mais confuso com aquela situação toda. Ele saiu tão apressado que nem percebeu, a carta ficou jogada ali na mesa. Sandra solta o ar dos pulmões como se tivesse escapado de um afogamento. Um alívio imediato toma conta dela, e sem pensar, tenta passar por Candinho para entrar na casa. Graças a Deus, diz, já avançando. Mas Candinho estica o braço e bloqueia a passagem, agora com o olhar sério e desconfiado. O caipira sente que aquela história está mal contada. Opa, pera lá, baronesa. Assim também não, uai. Ele cruza os braços. A senhora chega desse jeito, gritando, desesperada. Quer entrar na casa dos outros e ainda ler carta que não é sua? Que história é essa? Sandra trava por um segundo. Estela observa atenta, sentindo que aquela mulher esconde algo muito maior do que aparenta. Candinho. Isso não é uma simples curiosidade, insiste Sandra, agora sem qualquer sotaque. O Celso corre perigo, um perigo real. Se perdermos tempo discutindo, ele pode morrer. O silêncio pesa. Candinho arregala os olhos incrédulo. Morrer? Repete em choque. E desde quando a baronesa se importa tanto assim com a vida do Cerso? Isso tá muito esquisito. Estela cruza os braços, desconfiada, encarando Sandra de cima a baixo. Eu também não estou entendendo nada. Ela estreita o olhar. A senhora sempre deixou bem claro o quanto despreza o Celso. Por que agora esse desespero todo? Sandra começa a andar de um lado para o outro, inquieta. A máscara está prestes a cair. Ela percebe que não há mais saída. Para salvar o irmão, terá que revelar a verdade que tanto tentou esconder. Maldição, murmura, tomada por um conflito interno. Eu jurei que nunca mais faria isso. De repente, diante do espanto geral, Sandra leva as mãos à cabeça e arranca a peruca loira. Os fios caem no chão, revelando sua verdadeira identidade. O choque é imediato. Candinho arregala os olhos, dá um passo para trás, quase tropeçando. Ave Maria, ele balbucia. Sandra? Mas você não tinha morrido? Estela leva a mão ao peito, completamente atônita. Isso é impossível. Sandra encara os dois, com os olhos marejados, a voz firme apesar do tremor emocional. Sim, Candinho, sou eu. Sandra, viva, escondida, errando mais uma vez. Ela respira fundo. Eu sei que vocês têm todos os motivos do mundo para me odiarem, para me entregarem agora mesmo. Mas antes disso, meu irmão está marcado para morrer. Candinho ainda tenta processar tudo aquilo. Você está dizendo que voltou só para salvar o Cerso? Eu faria qualquer coisa por ele. Sandra engole o choro. Até me entregar à polícia depois. Só me ajudem agora, por favor. O silêncio se instala. Candinho olha para Estela, depois para Sandra. O conflito é evidente. Por fim, ele suspira fundo, vencido pelo coração. Tá bom, diz. Enfim, primeiro a vida. Depois a gente resolve o resto. Vamos ver essa carta. Todos entram na casa. Sandra pega o papel com mãos trêmulas. Ela ignora o texto inteiro, os detalhes, as ameaças. Seus olhos se fixam apenas no endereço. O desespero retorna com força total. O Pier. Ela lê em voz alta, quase sem ar. Ernesto marcou tudo para o pier da represa. Ele vai matar o meu irmão lá. O pânico toma conta do ambiente. Candinho percebe o estado da prima e, mesmo com todo o passado entre eles, se aproxima e segura seus ombros com firmeza. Escuta aqui, Sandra. Ele olha nos olhos dela. Ninguém vai morrer hoje.
Nós vai pegar o carro agora e nós vai chegar lá antes, eu prometo. Sandra apenas assente, incapaz de falar. Olga enxuga as lágrimas. Stella respira fundo, tomada pela gravidade da situação. Em segundos, todos correm para fora da casa. O carro parte em disparada pela estrada, levantando poeira. O tempo agora é o maior inimigo. Cada segundo pode ser decisivo. Enquanto o veículo avança, a sensação é clara. O destino de Celso está por um fio, e qualquer atraso pode custar uma vida. Enquanto Sandra, Candinho, Stella e Olga avançam em disparada pela estrada, sem imaginar o quão perto estão da tragédia, o pier da represa já se transforma em palco de uma emboscada silenciosa. A noite toma conta da cidade de São Paulo de forma opressora. Não há lua no céu, apenas sombras, vento frio e o reflexo distante das luzes urbanas tremulando sobre a água escura. A poucos metros do pier, um carro permanece parado, parcialmente encoberto por arbustos e árvores retorcidas. Dentro dele, o clima é de tensão contida. Ernesto está ao volante, os dedos apertados com força excessiva, denunciando sua ansiedade. No banco do passageiro, Cara de Gato observa a entrada do pier com atenção predatória. No banco de trás, Pé de Cabra ajusta a arma, impaciente. Ernesto quebra o silêncio com um sorriso frio, quase satisfeito. Não vai demorar, diz, confiante. Conheço bem o Celso. Ele é curioso demais para ignorar uma ameaça dessas. Vai aparecer aqui como uma mosca indo direto para a luz. Cara de Gato solta uma risadinha debochada, tentando aliviar a tensão. Se for só isso mesmo, esse vai ser o trabalho mais tranquilo que a gente já fez. Nem parece serviço pago. Pé de Cabra concorda, com sarcasmo, enquanto confere o carregador da arma. Dá até para apostar. Quem puxar o gatilho primeiro fica com o dinheiro inteiro. Que tal? Ernesto se vira lentamente para trás, lançando um olhar duro, impaciente, que faz o bandido se calar na hora. Vocês falam demais para quem deveria estar invisível agora. Ele respira fundo. Fiquem atentos. Um erro aqui pode colocar tudo a perder. O silêncio volta a dominar o interior do carro. Os minutos passam lentamente, até que, à distância, uma silhueta surge caminhando pelo pier. Celso aparece sozinho, passos cautelosos, o corpo tenso, olhando ao redor a cada movimento. Ele segura o casaco contra o próprio corpo, incomodado com o frio e com a sensação incômoda de estar sendo observado. Seus olhos vasculham o local vazio. Que lugar estranho, murmura para si mesmo. Quem mandaria uma carta dessas para me chamar justamente aqui? Isso não está me cheirando bem. Celso dá mais alguns passos, claramente dividido entre ir embora ou seguir adiante. O pressentimento ruim martela sua cabeça, mas a curiosidade e o medo da chantagem falam mais alto. Dentro do carro, os dois bandidos se inclinam para a frente, atentos. Ernesto observa a cena com um sorriso discreto, satisfeito. É agora, diz, em tom baixo e frio. Hora de agir. No mesmo instante, a poucos metros dali, o carro dos mocinhos freia bruscamente. Sandra salta antes mesmo do veículo parar por completo. Seu coração dispara quando ela reconhece, à frente, a silhueta do irmão caminhando sozinho em direção ao pier. Celso, sussurra já correndo, tomada pelo pânico. Candinho e Stella descem logo atrás, tentando acompanhar, sem entender completamente o que está prestes a acontecer. Olga fica paralisada por um segundo, sentindo que algo terrível está prestes a se concretizar. De repente, algo chama a atenção de Sandra. Um movimento quase imperceptível entre os arbustos. O vidro de um carro baixa lentamente. O brilho metálico de uma arma reflete por um instante a pouca luz do ambiente. Sandra congela. Ela vê Pé de Cabra mirando diretamente para Celso. Seu primeiro impulso é gritar. O desespero sobe pela garganta. Mas, em uma fração de segundo, ela percebe a verdade cruel. Não vai dar tempo, pensa, em choque. Ele não vai conseguir fugir. Algo muda dentro dela.
Um sentimento que Sandra jamais acreditou ser capaz de sentir atravessa seu corpo como um raio. Não é medo, não é egoísmo, é puro instinto, um impulso de proteção, um impulso de amor. Sem pensar em consequências, sem pensar em redenção ou castigo, Sandra corre. O disparo ecoa na noite. O som seco da arma corta o silêncio como um trovão. Uma faísca explode na boca do cano, iluminando tudo por um breve instante. O tempo parece desacelerar. Candinho e Estela avançam instintivamente, certos de que Celso será atingido. Mas não é ele. Irmão, cuidado! É tudo o que Sandra consegue gritar. Ela se lança à frente de Celso no exato instante do tiro, entrando no caminho da bala. O impacto a atinge. Celso sente o choque do corpo da irmã contra o seu. Seus olhos se arregalam, incrédulos, enquanto vê Sandra perder as forças em seus braços. Sandra? Balbucia, em desespero absoluto. Dentro do carro, Ernesto se levanta bruscamente, o rosto completamente transtornado, ao reconhecer a silhueta que cai. Sandra, não! Ele grita, tomado por um choque que jamais imaginou sentir. O corpo de Sandra despenca, rolando para fora do pier, desaparecendo nas águas escuras da represa. Um silêncio mortal se instala. A superfície da água se agita lentamente, tingida de vermelho, enquanto todos permanecem paralisados, incapazes de reagir. Celso cai de joelhos à beira do pier, em choque, gritando o nome da irmã. Candinho corre até ele tentando segurá-lo. Estela leva as mãos à boca em estado de choque. Olga desaba em lágrimas, entendendo que tudo mudou para sempre. Ernesto permanece imóvel dentro do carro, encarando o local onde Sandra caiu, o rosto tomado por horror e culpa. O plano perfeito acaba de se transformar em um pesadelo irreversível. Nada será como antes. O impacto do corpo de Sandra na água ainda reverbera na mente de todos, quando Ernesto reage como um animal ferido. O pilantra bigodudo salta para fora do carro, completamente transtornado, ignorando os gritos ao redor, ignorando o perigo, ignorando qualquer consequência. Seus olhos estão fixos no ponto onde a mulher que ele ama desapareceu. Sem pensar duas vezes, Ernesto corre pelo pier e se atira na represa. A água gelada o envolve por completo, mas ele não sente frio, nem cansaço. Nada importa além de encontrá-la. Ele mergulha, tateia no escuro, engole água, luta contra o próprio desespero, até finalmente sentir o corpo de Sandra entre os braços. Minutos depois, que parecem uma eternidade, Ernesto emerge, arrastando Sandra para fora da água. Ele cambaleia até o pier, completamente encharcado, e a deita com cuidado no chão de madeira, como se ainda pudesse protegê-la de tudo. O silêncio que se instala é sufocante. Ernesto se ajoelha ao lado dela, tremendo, tocando o rosto da amada, tentando acordá-la, recusando-se a aceitar a realidade. Não, não faz isso comigo, ele murmura, a voz falhando. Sandra, abre os olhos, pelo amor de Deus. Desesperado, ele a sacode levemente, lágrimas misturadas à água da represa escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso, meu amor? Ernesto chora, a voz embargada. Por que se jogou na frente da bala por aquele banana? Era eu quem tinha que pagar, eu. Candinho e Estela se aproximam lentamente, ainda em choque com tudo o que presenciaram. Celso, completamente desestruturado, cai de joelhos ao lado do corpo da irmã, incapaz de conter o choro. Ele segura a mão de Sandra com força, como se pudesse trazer, lá de volta, apenas com isso. Não me deixa, Sandra, Celso implora, em prantos. Eu não sabia, eu juro que não sabia de nada. Estela observa a cena com os olhos marejados, sentindo o peso de tudo o que foi feito, dito e escondido até ali. Olga permanece alguns passos atrás, em silêncio absoluto, levando as mãos ao peito, rezando baixinho. É então que algo inesperado acontece. Sandra tosse.
Um jorro de água escapa de seus pulmões, fazendo todos se sobressaltarem. Ernesto arregala os olhos incrédulo e se inclina imediatamente sobre ela. Sandra! Ele exclama esperançoso. Você está me ouvindo? Fala comigo? Com extrema dificuldade, Sandra abre os olhos. Seu olhar está perdido, opaco, mas ainda consciente. Ela respira com esforço, cada movimento parecendo exigir o resto de sua força vital. Seu olhar encontra o de Candinho. Ela tenta falar, mas a voz sai fraca, quase um sussurro. Candinho murmura. Me desculpa por tudo. O caipira engole em seco, visivelmente abalado. Ele se aproxima mais, ajoelhando-se ao lado dela, completamente diferente do homem desconfiado e ressentido de antes. Você não tem que me pedir desculpa agora, Sandra, ele responde, com a voz embargada. Descansa, pensa em você. Mas Sandra sabe que não há mais tempo. Ela ergue levemente a mão, fazendo um gesto fraco, chamando Estela para perto. A mocinha hesita por um segundo, confusa, mas acaba se aproximando, ajoelhando-se ao lado dela. Sandra fixa os olhos em Estela, reunindo as últimas forças. Estela, diz, com dificuldade, eu menti. Estela franze o senho, sem entender. O Túlio! Sandra continua, respirando com esforço. Ele não me beijou. Nada daquilo aconteceu. Foi uma armação minha, para te afastar. O choque toma o rosto de Estela. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela leva a mão à boca, completamente abalada pela revelação. Eu fiz isso. Sandra continua, a voz quase sumindo. Porque eu queria você longe. Queria você com o Celso. Mas você merecia a verdade. E ele merece casar com alguém que realmente o ame. Celso escuta tudo, atônito, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele balança a cabeça em negação, completamente devastado. Sandra, por que você fez tudo isso? Ele questiona, entre lágrimas. Com dificuldade extrema, Sandra vira o rosto para o irmão. Ela o encara por alguns segundos, como se quisesse gravar sua imagem para sempre. Um leve sorriso triste surge em seus lábios. Ela tenta dizer algo mais, mas não consegue. Sua mão escorrega lentamente da de Celso. O corpo relaxa. O silêncio volta a dominar o pier. Ernesto percebe primeiro. Ele apalpa o pulso dela, desesperado, esperando encontrar qualquer sinal de vida. Mas não há mais nada. O olhar de Sandra fica completamente opaco. Ela se foi. Não! Ernesto sussurra, em choque absoluto. Não! Isso não pode estar acontecendo. Celso solta um grito de dor, abraçando o corpo da irmã, completamente destruído. Estela chora em silêncio, sentindo o peso da verdade revelada tarde demais. Candinho fecha os olhos, profundamente abalado. As sirenes da polícia cortam o silêncio da madrugada, anunciando o fim da fuga e o começo das consequências. Viaturas cercam o pier, iluminando a cena com luzes intermitentes. Ernesto permanece imóvel por alguns segundos, ainda atordoado pela perda, até ser cercado pelos policiais. Cara de gato e pé de cabra tentam disfarçar, trocam olhares nervosos, mas não há saída. Algemas são colocadas um a um, selando o destino dos três. Ernesto encara Celso por um instante, o olhar carregado de culpa e arrependimento tardio, mas nenhuma palavra é dita. Ele baixa a cabeça quando é conduzido para a viatura, enquanto os comparsas são empurrados logo atrás, derrotados. Do outro lado do pier, Celso desaba de vez. As pernas cedem, o choro vem forte, incontido. Candinho se aproxima em silêncio e o envolve num abraço firme, protetor, daquele que não precisa de explicações. Chora, primo, Candinho diz, com a voz embargada. Pode chorar. Agora cê não tá mais sozinho. Celso se agarra a ele, como se aquele abraço
fosse a única coisa que ainda o mantivesse de pé. Eu perdi minha irmã, ele murmura, em desespero. Candinho aperta ainda mais o abraço, olhando para o céu escuro. Enquanto os carros da polícia se afastam levando Ernesto e os comparsas, o dia começa a clarear timidamente no horizonte. Entre lágrimas, dor e silêncio, fica a certeza de que o mal começa a ser contido. Determinado a limpar seu nome, Túlio vai atrás do fotógrafo pilantra que foi pago para destruí-lo e propõe um acordo arriscado, capaz de virar o jogo. Enquanto isso, um grande evento movimenta o hospital e reúne aliados e inimigos no mesmo lugar. Dr. Lauro surpreende ao se colocar ao lado de Túlio, apostando na verdade. Ao lado de Estela, Celso começa a entrar em pânico ao perceber que algo está prestes a acontecer. E, diante de todos, Túlio interrompe o evento. Segura a baronesa pelo braço e anuncia que chegou a hora de revelar o que ela tanto tentou esconder. Que verdade Túlio está prestes a expor diante de todos? A farsa de Sandra e Celso finalmente será desmascarada no hospital? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que Túlio irá fazer com a falsa baronesa diante de todos. A praça da cidade está tomada por bandeiras, palanques improvisados e uma multidão curiosa que acompanha mais um evento promovido pela prefeitura. Túlio avança lentamente, com passos calculados e o olhar carregado de desconfiança. Ele observa tudo ao redor, mas não se deixa enganar pelo clima alegre. Seu semblante é tenso, os olhos atentos, como se estivesse esperando o menor deslize para agir. É aqui, eu sinto isso. Ele está aqui em algum lugar, murmura, quase sem mover os lábios, enquanto varre a praça com o olhar. Algumas pessoas o reconhecem e cochicham entre si. Uma senhora aponta discretamente. Um homem balança a cabeça em reprovação. Túlio percebe, mas ignora. Aqueles julgamentos silenciosos já não o ferem como antes. O que realmente importa está logo à frente. A equipe de imprensa ocupa uma área privilegiada da praça. Repórteres anotam discursos que ninguém escuta de verdade. Cinegrafistas ajustam equipamentos. Mas são os fotógrafos que chamam a atenção de Túlio. Vários deles disparam flashes sem parar, disputando ângulos, sorrisos forçados e escândalos em potencial. O ex-médico diminui ainda mais o passo, observando cada rosto com cuidado. Seus olhos se estreitam, o maxilar se contrai. Vamos! Aparece logo, seu desgraçado resmunga, em tom baixo, carregado de rancor. Ele finge desinteresse. Passa por um grupo de apoiadores do prefeito, tudo para não chamar atenção. Por dentro, a tensão cresce. Cada fotógrafo que não é o certo aumenta sua impaciência. Covarde. Se esconde no meio da multidão porque sabe o estrago que fez, pensa, com raiva contida. Até que, entre um clique e outro, Túlio finalmente reconhece aquele rosto. O sorriso cínico, o jeito relaxado de segurar a câmera. O homem que transformou sua vida em um inferno estampado nas manchetes. Do outro lado, o fotógrafo pilantra também percebe o olhar fixo sobre ele. Por um segundo, sua expressão muda. O sarcasmo surge rápido, como um mecanismo de defesa. Ah, não, fala sério. Logo esse cara de novo, ironiza, revirando os olhos, enquanto finge ajustar a lente da câmera. Ele cochicha algo com outro fotógrafo, aponta discretamente para Túlio e solta um riso debochado, claramente tentando minimizar a situação. Mas o nervosismo denuncia seu incômodo. Sem perder tempo, começa a se afastar, misturando-se à multidão. Túlio percebe o movimento e reage imediatamente. Não, você não vai fugir dessa vez, murmura, decidido. O fotógrafo acelera o passo. Túlio também. Em segundos, a caminhada vira corrida. Pessoas se assustam, esbarram neles, reclamam. Ei, olha por onde anda! Grita alguém. O fotógrafo empurra um homem, derruba uma bandeira, passa por trás do palanque. Túlio segue firme, ignorando tudo ao redor. Ele quase perde o pilantra de vista, mas o vê virar bruscamente à esquerda. O erro fatal.
O fotógrafo entra em um beco estreito, acreditando que conseguiria despistar o ex-médico. Quando percebe que não há saída, seu sorriso desaparece. Túlio surge na entrada do beco, bloqueando qualquer tentativa de fuga. O silêncio pesa entre os dois. O fotógrafo tenta recuperar a pose, ergue as mãos em falso sinal de paz e abre um sorriso dissimulado. Oh, calma aí, doutorzinho. Muita calma nessa hora, diz, com um tom debochado. Vai me atacar agora pra quê? Isso não muda nada. O estrago já tá feito. Túlio avança um passo. O olhar dele é duro, carregado de mágoa e indignação. Você beijou a baronesa. A cidade inteira viu. A foto rodou, virou verdade. Aceita que dói menos, continua o fotógrafo, tentando manter o controle da situação. Túlio não responde. Apenas se aproxima lentamente. Cada passo faz o fotógrafo engolir seco. A confiança começa a ruir. Ei, olha, o bom senso tenta novamente. Violência não combina com a sua imagem, né? Já tá queimado demais. Quando Túlio chega bem perto, o fotógrafo se prepara para o pior. Fecha os olhos por um segundo, esperando um soco. Mas o que acontece o deixa completamente desnorteado. Túlio se ajoelha. O impacto da cena é imediato. O fotógrafo arregala os olhos, incrédulo. Por favor. A voz de Túlio sai baixa, trêmula, carregada de dor. Vai a público. Desmente aquela foto. Diz que foi tudo armação da baronesa. Eu imploro. O fotógrafo dá uma risada curta, nervosa, misturada com desprezo. Nossa, eu juro que isso tá sendo pior do que se você tivesse me quebrado, a cara diz, balançando a cabeça. Que cena patética, que humilhação. Túlio mantém o olhar firme, mesmo de joelhos. Eu não me importo com isso. Não me importo com nada disso, confessa. Eu só quero meu emprego de volta e a mulher que eu amo. Se eu tiver que passar por cima do meu orgulho, eu passo. O fotógrafo cruza os braços, observando-o com frieza. Olha para você, todo destruído, achando que eu vou sentir pena debocha. Você acha mesmo que eu vou voltar atrás só porque você está implorando? Ele se inclina levemente. Fala com desprezo calculado. Escuta aqui, médico. A única coisa que me move é dinheiro. E eu ganhei muito bem para te transformar no inimigo público número 1. Meu trabalho já foi feito completa, com um sorriso maldoso. E agora, se você me dá licença, tenho coisa melhor para fazer. Fui pago para conseguir uma foto bem comprometedora do prefeito. O fotógrafo passa ao lado de Túlio, pronto para ir embora, como se aquela humilhação não significasse nada. Mas Túlio se levanta rapidamente e segura o braço dele com força. Então é isso? Diz com a voz firme. Isso quer dizer que você tem um preço, que até a sua verdade tem um valor. O fotógrafo se vira, encara Túlio e solta uma gargalhada sarcástica. Tá tentando comprar minha honestidade? Provoca. Que ironia, doutor. Túlio sustenta o olhar, decidido. Se for isso que eu preciso fazer, então sim, eu pago para você contar a verdade. O fotógrafo encara Túlio por alguns segundos em silêncio. O sarcasmo que antes dominava seu rosto dá lugar a uma expressão calculista. Ele analisa o rapaz dos pés à cabeça, como quem avalia uma mercadoria antes de fechar negócio. O beco, antes apenas um refúgio improvisado, agora se transforma em um verdadeiro campo de negociação. Com um meio sorriso torto, o pilantra cruza os braços e solta uma risada debochada. E você realmente acha que pode pagar pelo que está pedindo? Provoca, inclinando levemente a cabeça. Minha confissão não sai barata, muito menos para alguém que anda tão mal falado quanto você. Túlio não recua, respira fundo, sustenta o olhar e responde com firmeza, ainda que a tensão seja visível em seus olhos. Eu sou médico, ou pelo menos era. Ganho bem, sempre ganhei. O fotógrafo arqueia uma sobrancelha, interessado. O tom muda, o sarcasmo agora vem misturado com curiosidade. Médico, é? Diz, fingindo pensar. Engraçado, pelo que andam dizendo,
você não anda em posição de bancar grandes luxos. Ele dá um passo à frente, invasivo, testando os limites. Então vamos fazer assim. Se você acha que pode pagar, me mostra. Quero ver o que tem a oferecer. Túlio engole seco. Por um instante hesita. Sua mão vai lentamente até a carteira. Ao abri-la, seus olhos se perdem nas notas ali guardadas. Não são apenas cédulas, são sonhos, planos, um futuro inteiro que ele construiu com esforço e esperança. A mente de Túlio se enche de lembranças. Ele imagina uma casa simples, mas acolhedora. Estela sorrindo, escolhendo cortinas, as noites planejando uma vida juntos, tudo aquilo agora cabe na palma da mão. Esse dinheiro era para nossa casa, para nossa vida juntos, pensa, com o coração apertado. Mas sem ela, nada disso faz sentido. O fotógrafo observa cada gesto, atento a cada reação. Ele percebe o conflito interno de Túlio e se diverte com isso. Um sorriso cruel surge em seus lábios. Tá difícil desapegar, doutor, ironiza. Quem diria? O bonzinho do hospital tendo que escolher entre amor e dinheiro. Túlio fecha os olhos por um breve segundo. Quando os abre, a decisão está tomada. Sem dizer uma palavra, ele tira todo o dinheiro da carteira e estende na direção do fotógrafo. Está tudo aí, cada centavo. O fotógrafo arregala levemente os olhos, surpreso com a quantidade. Ele pega o dinheiro sem pressa, começa a contar nota por nota, com uma calma irritante. Faz questão de conferir tudo, como se estivesse saboreando aquele momento. 1, 2, 3, murmura, enquanto sorri de canto. Túlio observa em silêncio, o semblante sério, mas por dentro sente o peso da renúncia. Cada nota contada é como um pedaço do seu passado sendo arrancado. Depois de terminar a contagem, o fotógrafo guarda o dinheiro no bolso e estende a mão, satisfeito. Sabe de uma coisa? Diz, com um sorriso vitorioso. Isso aqui vai servir. Acordo fechado. Túlio aperta a mão dele, sentindo um misto de alívio e repulsa. Então você vai contar a verdade? Questiona, direto. O fotógrafo inclina a cabeça, ainda mantendo o tom dissimulado. Calma, doutor. Não seja ansioso. Negócio é negócio. Mas eu preciso entender os termos. Ele se afasta um pouco e pergunta: como você imagina que isso vai acontecer? Quer que eu faça outra reportagem? Uma retratação emocionante no jornal? Túlio balança a cabeça negativamente. Não, ainda não. O fotógrafo franze a testa, desconfiado. Então qual é o plano? Porque eu não costumo trabalhar no escuro. Túlio se aproxima. Fala em tom baixo, firme, como quem revela algo estratégico. Antes de qualquer coisa, tem uma pessoa que precisa descobrir a verdade antes de todo mundo. Uma pessoa só. E quem seria esse sortudo? Pergunta o fotógrafo, irônico. Alguém que pode me devolver o que tiraram de mim. Minha profissão, minha dignidade. O fotógrafo observa Túlio por alguns segundos, tentando decifrá-lo. Depois solta um riso curto. Você é mesmo diferente dos outros, comenta. A maioria só pensa em limpar o próprio nome. Você quer preparar o terreno. Eu preciso voltar a ser médico, afirma Túlio, com convicção. Sem isso, nada mais faz sentido. O fotógrafo faz um gesto afirmativo com a cabeça, pensativo. Interessante, muito interessante. Ele sorri, com aquele ar de quem sempre tem vantagem. Tudo bem, doutor. Vou jogar do seu jeito. Mas não se esqueça, agora estamos ligados. Túlio sustenta o olhar. Sério, eu não esqueço. Só espero que você também não esqueça do que combinamos. O fotógrafo se afasta, dando as costas, mas lança um último comentário carregado de sarcasmo. Relaxa. Quando eu entro num acordo, eu cumpro, desde que o pagamento esteja garantido. Túlio observa o homem ir embora, consciente de que acabou de fazer um pacto perigoso. Ele respira fundo, encara o vazio do beco e murmura para si mesmo que esse sacrifício vale a pena, porque agora não tem mais volta.
Algumas horas se passam. Dr. Lauro caminha de um lado para o outro na sala administrativa, claramente inquieto com o evento que acontecerá no hospital, no qual será apresentado um novo médico no lugar de Túlio. Ele passa a mão pelos cabelos, suspira fundo e encara uma pilha de papéis sobre a mesa. Justo agora, isso tinha que acontecer, resmunga para si mesmo, coçando a cabeça, visivelmente preocupado. Lauro se aproxima da janela, observa o pátio interno do hospital e balança a cabeça, inconformado. O médico substituto desistiu em cima da hora, comenta em voz alta, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. E, sinceramente, não é nem um pouco fácil encontrar alguém qualificado para ocupar o lugar de um rapaz como o Dr. Túlio. Ele suspira, o peso da decisão passada claramente voltando à tona. Talvez eu tenha sido duro demais, murmura, com um misto de culpa e frustração. É nesse instante que uma voz masculina, firme e familiar, ecoa logo atrás dele, pegando-o completamente de surpresa. O que faz de mim um bom médico, Dr. Lauro, é que eu amo ajudar as pessoas, assim como o senhor sempre me ensinou. Lauro se vira bruscamente. Seus olhos se arregalam ao reconhecer quem está ali. Túlio surge à sua frente com um sorriso contido, mas carregado de emoção. Túlio! Exclama incrédulo. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você sabe muito bem que... Antes que ele consiga completar a frase, Túlio levanta a mão, pedindo calma, e fala com serenidade. Eu sei, Lauro. Eu sei de tudo o que aconteceu. Mas antes de qualquer julgamento, tem alguém que eu preciso que você conheça. É muito importante. Lauro franze a testa, desconfiado. Ele olha para Túlio de cima a baixo, como se tentasse entender o que está por trás daquela visita inesperada. Você sabe que colocou minha posição em risco aparecendo assim, comenta sério, mas... Ele suspira. Pode falar. Não aqui, responde Túlio. Você pode vir comigo? Há um breve silêncio. Lauro hesita, mas algo no olhar de Túlio, uma mistura de determinação e verdade, o faz confiar. Tudo bem, diz, por fim. Mas espero que você saiba exatamente o que está fazendo. Os dois caminham pelos corredores do hospital. Alguns funcionários reconhecem Túlio e cochicham. Uma enfermeira para por um instante, surpresa. Outra desvia o olhar constrangida. Túlio percebe tudo, mas mantém a postura firme. Eles seguem até os fundos do hospital, uma área mais isolada, onde quase ninguém circula naquele momento. Ao chegarem lá, Lauro para de repente ao ver um homem encostado na parede, segurando uma câmera fotográfica. Seu semblante muda imediatamente. Quem é esse sujeito? Questiona, desconfiado. E por que você me trouxe para conhecê-lo? Túlio não responde de imediato. Apenas faz um leve sinal com a cabeça na direção do fotógrafo. O gesto é claro, é a deixa. O fotógrafo respira fundo, ajeita a câmera no ombro e assume uma postura menos arrogante do que de costume, embora ainda carregue um certo ar dissimulado. Dr. Lauro, começa, com um tom calculado. Eu sou o fotógrafo responsável pela foto que saiu no jornal, aquela que destruiu a carreira do Dr. Túlio. Lauro cruza os braços, tenso. Isso eu já sei, rebate, mas não entendo o que isso tem a ver comigo agora. O fotógrafo engole seco e continua. Acontece que aquela foto não mostra o que realmente aconteceu. Lauro franze ainda mais a testa. Como assim não mostra? Questiona, incrédulo. A imagem é clara. Túlio beijando a baronesa. O fotógrafo balança a cabeça negativamente. Eles realmente se beijaram, admite, mas não da forma como todo mundo acredita. Túlio observa atentamente cada palavra, o coração acelerado. Foi a baronesa quem puxou o Dr. Túlio. A força revela o fotógrafo. Tudo foi armado. Eu fui instruído a fotografar exatamente naquele instante, para criar a versão que vocês conhecem. Lauro dá um passo para trás, visivelmente impactado. Você está dizendo que... Começa, ainda tentando processar. Túlio se adianta e completa com a voz firme, mas emocionada.
que eu não fiz nada do que me acusaram, que eu fui vítima de uma armação suja e que não mereço ter sido afastado do hospital por isso. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos. Lauro passa a mão pelo rosto, claramente abalado. Minha nossa, murmura. Então, eu cometi uma injustiça terrível. Ele encara Túlio com um misto de culpa e alívio. Que bom que você veio até mim, diz, finalmente abrindo um sorriso sincero. Você vai poder voltar para a sua função. Não imagina o quanto estava difícil encontrar alguém à sua altura. Túlio sorri, aliviado, mas logo o sorriso perde força. Seus ombros caem levemente. Fico feliz em ouvir isso, de verdade, diz. Mas ainda tem uma coisa que me preocupa. O quê? Pergunta Lauro. Eu não faço ideia de como limpar meu nome publicamente, principalmente para a Estela. Lauro observa o jovem médico em silêncio por um instante. Então, leva a mão ao bolso do jaleco e retira o convite do grande evento de apresentação do novo médico do hospital. Ele encara o papel, pensativo, até que seus olhos brilham com uma ideia repentina. Eu acho que tive uma ideia, diz, com um leve sorriso estratégico surgindo no rosto. Túlio ergue o olhar, atento. Algo grande está prestes a acontecer. Depois de alguns dias de expectativa e tensão nos corredores do hospital, finalmente chega o momento do tão aguardado evento de revelação do novo médico da instituição. A área da frente do prédio está completamente transformada. Balões em tons de azul e branco enfeitam a entrada. Faixas comemorativas cruzam o espaço e um pequeno palanque foi montado estrategicamente no centro, de frente para os funcionários, convidados e doadores. O clima é de festa, mas também de curiosidade. Entre cochichos, sorrisos forçados e olhares atravessados, os funcionários se espalham pelo local. Estela está entre eles, vestida com um uniforme de enfermeira, mantendo uma postura séria ao lado de Celso. Ela observa tudo com atenção, claramente desconfortável, sentindo um aperto estranho no peito sem saber explicar o motivo. Celso, por sua vez, mantém um sorriso calculado, daqueles que escondem mais do que revelam, lançando olhares rápidos ao redor, como quem tenta prever possíveis surpresas. Entre os convidados de maior destaque estão os grandes doadores da instituição. A baronesa Deschamps surge com sua postura altiva, elegante, distribuindo sorrisos falsamente gentis, enquanto segura firme o braço do marido, Ernesto Dias. Ele, visivelmente incomodado, percebe os olhares atravessados, risadinhas abafadas e cochichos venenosos que circulam ao seu redor desde que sua humilhação pública se tornou assunto da cidade. Ernesto tenta manter a pose, mas o maxilar travado denuncia o constrangimento. É nesse clima carregado que o Dr. Lauro sobe ao palanque. Ele ajusta o microfone, pigarreia levemente e observa o público antes de falar, com a expressão de quem sabe exatamente o impacto do que está prestes a anunciar. Bom dia a todos. Quero agradecer, de coração, a presença de cada um aqui. Este é um momento muito importante para o nosso hospital, um evento que simboliza compromisso, ética e responsabilidade com a vida. O público responde com aplausos educados, alguns mais animados, outros apenas por obrigação. Lauro espera o som cessar e continua, com um olhar firme, quase desafiador. Como todos sabem, tivemos mudanças recentes em nossa equipe médica. Mudanças que geraram comentários, dúvidas e até julgamentos precipitados. Mas este hospital sempre prezou pela verdade e pela competência. Estela franze a testa, sentindo um frio na espinha. Celso cruza os braços, atento demais. A baronesa mantém o sorriso, mas seus olhos demonstram inquietação. Lauro respira fundo antes do anúncio final. Sendo assim, sem mais delongas, eu quero convidar ao palco o novo médico desta instituição, alguém cuja dedicação e vocação falam mais alto do que qualquer boato. Com vocês, o Dr. Túlio. Por um segundo,
O silêncio é absoluto. O público parece não entender o que acabou de ouvir. Alguns piscam, outros se entreolham, buscando confirmação. Stella empalidece. Celso arregala os olhos, incrédulo. A baronesa perde o controle da expressão por um breve instante. Ernesto solta um riso nervoso, sem saber se aquilo é uma piada de mau gosto. Então Túlio surge da porta principal do hospital, vestindo jaleco, postura ereta e um sorriso sereno no rosto. Ele caminha com passos firmes até o palanque, ignorando os murmúrios que rapidamente se transformam em vaias abertas. Parte do público reage com indignação. É um absurdo! Esse homem não devia estar aqui. Que vergonha! As vaias ecoam pelo espaço. Stella leva a mão ao peito, dividida entre a surpresa e uma emoção antiga que tenta reprimir. Celso se inclina levemente para ela, num tom venenoso e dissimulado. Não acredito que tiveram coragem de fazer isso. Esse hospital enlouqueceu de vez. A baronesa aperta a bolsa com força, os dedos trêmulos. Ernesto observa tudo, desconfiado, percebendo que algo ali não está saindo conforme o roteiro que imaginava. No palanque, Túlio mantém o sorriso, espera pacientemente até que o barulho diminua. Quando finalmente consegue falar, sua voz sai firme, segura. Eu entendo perfeitamente a reação de vocês. Sei que, nos últimos dias, muitas coisas foram ditas ao meu respeito. Coisas graves, acusações pesadas. Ele faz uma pausa estratégica, olhando diretamente para o público, depois para Stella, que sustenta o olhar, visivelmente abalada. Mas eu estou aqui hoje porque a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E eu não fugi, não me escondi, porque quem não deve, não teme. As vaias diminuem, dando lugar a cochichos curiosos. Celso engole seco. A baronesa sente o coração acelerar. Eu não vim aqui para pedir aplausos. Vim para esclarecer tudo. E, para isso, preciso chamar ao palco uma pessoa fundamental para essa história. Alguém que participou diretamente do que foi divulgado nos jornais. Túlio se vira levemente e faz um gesto discreto com a mão. Nesse instante, o fotógrafo pilantra sobe ao palanque, câmera pendurada no pescoço. O efeito é imediato. A baronesa arregala os olhos, o rosto perde a cor, e por pouco ela não dá um passo para trás. Ernesto franze o senho, desconfiado, percebendo o nervosismo da esposa. Stella prende a respiração. Celso fecha a expressão, sentindo que algo está prestes a desmoronar. O silêncio que se instala é pesado, carregado de expectativa. O jogo virou e a verdade está prestes a vir à tona. O silêncio que toma conta do evento é quase ensurdecedor. Todos os olhares estão fixos no fotógrafo, agora exposto diante de médicos, funcionários, doadores e da imprensa local. A baronesa de Champs permanece imóvel, o corpo rígido, tentando manter a postura, mas seus olhos denunciam o pânico crescente. Ernesto, ao lado dela, alterna o olhar entre a esposa e o palanque, sentindo que algo muito maior do que imaginava está prestes a explodir. O fotógrafo ajeita a câmera no ombro, respira fundo e decide ir até o fim. Sua voz ecoa pelo microfone, carregada de nervosismo, mas também de um certo alívio. Eu sou o fotógrafo responsável pela foto que foi parar no jornal. Fui eu quem registrou aquela imagem de Túlio com a baronesa, mas aquela foto não conta a verdade. Um burburinho imediato toma conta do público. Cochichos se espalham. Alguns funcionários se entreolham, incrédulos. Stella sente as pernas fraquejarem, mas se mantém firme. Eu fui pago e também chantageado para publicar aquela foto. O objetivo era destruir a reputação desse jovem médico e tirá-lo do caminho. A baronesa se mexe inquieta, pronta para reagir. Mas antes que consiga dizer qualquer coisa, Stella dá um passo à frente, tomada pela confusão e pela dor acumulada. Mas todos nós vimos a foto. Estava ali, escancarada. Túlio parecia estar beijando a baronesa.
Como isso não seria verdade? A voz de Stella sai trêmula, misturando incredulidade e esperança. Túlio a encara com ternura, respirando fundo antes de responder. O silêncio retorna. Aquela foto foi tirada fora de contexto. Eu nunca beijei a baronesa por vontade própria. Fui chamado ao quarto dela sob o pretexto de uma consulta médica. Enquanto eu a examinava, ela me puxou de surpresa e me beijou à força. O choque é geral. Alguns levam a mão à boca, outros balançam a cabeça em negação. Celso engole seco. A baronesa aperta os lábios, visivelmente desestabilizada. O fotógrafo, percebendo a brecha, completa rapidamente, sem dar espaço para interrupções. Era exatamente esse o plano. Ela exigiu que eu fotografasse o momento exato do beijo, do ângulo perfeito, para fazer parecer que o rapaz tinha tomado a iniciativa. Tudo foi calculado para arruinar a imagem dele. A tensão explode de vez. O rosto da baronesa se contorce de ódio. O sangue de Sandra ferve. Sem conseguir se conter, ela avança um passo e começa a gritar, completamente fora de si. Isso é mentira! Seu ingrato! Eu não forcei você a nada! Você só precisava ter ficado de boca fechada agora. Se tivesse feito isso, Celso já estaria casado com essa enfermeirinha inútil. O impacto das palavras é imediato. Um silêncio pesado cai como uma bomba. Stella arregala os olhos. O público reage com murmúrios escandalizados. Lauro fecha os olhos por um instante, sabendo que ali está a prova definitiva. Túlio sorri de canto, um sorriso contido, mas carregado de justiça. Ele dá um passo à frente e fala com firmeza. E está aí a confissão que faltava. Eu não traí ninguém. Não abusei da confiança de ninguém. A verdadeira farsante sempre foi a baronesa. E agora, finalmente, todos podem ver isso. Stella se vira lentamente para Celso. O olhar dela não é mais de amor, mas de profunda decepção. A voz sai baixa, porém cortante. Então foi você, Celso. Foi você quem permitiu tudo isso? Quem deixou essa mentira crescer? Celso sente o chão sumir sob seus pés. Ele tenta manter a pose, mas gagueja, suando frio. Não foi bem assim. Eu não pedi que ela fizesse isso por mim. Stella o encara, firme, sem se deixar enganar. Mas você sabia. E mesmo assim não contou a verdade. Você foi cúmplice. Me deixou acreditar que Túlio era um monstro. E eu achei que você me amava. Desesperado, Celso tenta se aproximar, a voz embargada, teatral. Eu amo você, Stella. Sempre amei. Fiz tudo isso por amor. Mas Stella dá um passo para trás, os olhos marejados, porém decididos. Sem hesitar, ela levanta a mão e desfere um tapa forte no rosto de Celso. O som ecoa pelo pátio, arrancando reações chocadas do público. Se me amasse de verdade, não teria destruído a minha vida, não teria me feito sofrer tanto. Amor não machuca, não manipula, não mente. Amor cuida. Celso fica paralisado. A baronesa, derrotada, percebe que perdeu o controle de tudo. Túlio observa Stella com emoção contida, sabendo que naquele momento não apenas seu nome foi limpo, mas um amor verdadeiro começa a renascer diante de todos. O clima ainda está carregado quando, sem conseguir conter a emoção, Stella rompe a multidão. O rosto molhado de lágrimas já não carrega mais culpa ou dúvida, mas alívio e amor. Ela corre em direção ao palanque, ignorando os cochichos, os olhares curiosos e o caos que começa a se formar ao redor. Sem pensar duas vezes, ela se lança nos braços de Túlio e o beija com intensidade, arrancando um suspiro coletivo do público. O beijo é longo, verdadeiro, quase libertador. Ao se afastar, ela o envolve em um abraço apertado, como se tivesse medo de soltá-lo novamente. Túlio corresponde, visivelmente emocionado, fechando os olhos por alguns segundos. Enquanto isso, o humor da multidão muda completamente de direção. As vaias que antes recaíam sobre Túlio agora se voltam com força total para os verdadeiros vilões.
A baronesa, Celso e Ernesto passam a ser o alvo da revolta popular. Alguém atira um pedaço de pão, outro lança um copo vazio. Logo, frutas e restos de comida começam a voar. Sandra, tomada pelo ódio e pela humilhação, perde qualquer resquício de classe. O rosto vermelho, os cabelos desalinhados, ela grita tentando se impor acima do barulho. Seus ignorantes, seus miseráveis, vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou uma baronesa. Eu doei fortunas para esse hospital. Mas a tentativa de intimidação só aumenta a fúria coletiva. As vaias ficam mais altas. Os gritos se misturam. Celso tenta se esconder atrás da irmã, mas acaba empurrado. Ernesto, completamente desnorteado, aproveita a confusão para tentar salvar a própria honra. Pelo menos agora vocês sabem que eu não fui corno. Isso tudo foi uma armação. A frase mal termina e uma gargalhada geral ecoa. Do meio do público, alguém responde sem piedade. Pelo contrário, agora ficou claro que você é ainda mais corno, porque quem deu o beijo foi a sua mulher, e não o médico. O bigodudo explode de raiva, completamente fora de controle. Quem foi que falou isso? Aparece, seu covarde. Eu vou te pegar. Mas ele não pega ninguém. Pelo contrário, é empurrado de um lado para o outro, tropeça, quase cai, sendo escorraçado junto com Sandra e Celso para fora do evento. A baronesa, suja, descabelada e humilhada, cai sentada na rua. Por alguns segundos, encara todos com ódio puro nos olhos. Mesmo caída, ela tenta manter a pose, a voz carregada de ameaça. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender. Eu sou uma Deschamps. O prefeito me deu a chave da cidade. Esse hospital tem os dias contados. Ninguém a leva a sério. As vaias abafam suas palavras. Celso evita olhar para Estela. Ernesto xinga no vazio. Os três são finalmente expulsos, derrotados, desmascarados e humilhados diante de todos. Com o silêncio aos poucos retornando, Estela se afasta um pouco de Túlio, ainda segurando as mãos dele. O olhar dela agora é sincero, vulnerável. A voz treme. Me perdoa por ter duvidado de você. Ela respira fundo, engolindo o choro. Me perdoa por ter acreditado em mentiras, por quase jogar fora o amor mais bonito que eu já vivi. As lágrimas finalmente caem, mas há paz nelas. Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim quando tudo parecia perdido. Túlio sorri com doçura, visivelmente emocionado. Ele leva a mão ao rosto dela, acariciando com cuidado. Eu jamais desistiria de você, Estela. A voz dele sai firme, carregada de amor. O nosso amor sempre valeu a luta, mesmo quando doeu. Estela ri entre lágrimas, tocada, admirada. Você é um herói, sabia? Ela o encara profundamente. Não só por ter me livrado do Celso, mas por ter acreditado na gente até o fim. Antes que ele responda, uma salva de palmas começa tímida, mas logo cresce, se espalha e toma conta de todo o espaço. Médicos, enfermeiros, funcionários, doadores e populares aplaudem de pé. Lauro sorri orgulhoso. O hospital vibra. Entre aplausos, emoção e justiça feita, Túlio e Estela se abraçam novamente, celebrando não apenas a vitória da verdade, mas o triunfo de um amor que resistiu à mentira, à dor e à traição.